Cara, você falou bastante da profissionalização do Corinthians, que é o foco. Dá para dizer que é o foco da tua gestão, a profissionalização do Corinthians? Esse é o foco, cara. É o foco da gestão e é o foco também de equacionar nossa parte financeira, que esse é o principal. Faz parte de profissionalizar a coisa. Sim, toda, sim. né? Só disso que o Corinthians, numa próxima gestão, começa a liquidar toda essa dívida. E assim, teve algumas coisas que assim, eu que estou olhando de fora, inclusive quando eu fui fazer esse estudo aqui, eu vi que, parecia uma tentativa de profissionalizar, mas acabou não rolando por uma razão ou outra. Por exemplo, o Fred Luz como CEO lá, né? Ele sai dessa posição e pelo que eu li, e aí tu me fala aí o que realmente acontece, falando sobre com dificuldade de ter autonomia aqui e ali, coisas que ele queria ver, que talvez... Isso eu li ali. Me fala você aí, como é que... Não, ao contrário, ele sempre deu autonomia para ele tudo, foi eu que trouxe o Fred Luz. Né? Recebi muita crítica por causa disso. Eu recebi pressão no conselho para mandar ele embora. Tem gravação de ata de conselheiro exigindo que eu mandasse ele embora, senão ia provocar meu impeachment. Com os conselheiros da oposição. Isso, para você ter... Não, era gente nossa que de repente desagregou. Entendi, tá. Era gente nossa que nos apoiava e de repente virou contra. O fogo amigo que eu falei, a pressão. Talvez outras pessoas nem me incomode tanto quanto esse próprio pessoal que estava conosco. E até ameaças eu recebi. Um dos motivos do impeachment é isso, que se você não faz o que o cara quer, os caras te provocam o impeachment. Então, para você ter uma ideia absurda, quem profissionalizou, quem trouxe o Fred Luz foi eu. A gente trouxe a Álvares Marçal numa consultoria financeira que está lá até hoje, entendeu? Tá lá. O Fred está lá, de certa forma. Sim, só está que lá na parte de consultoria, na parte financeira, que é o que eles sabem fazer. E eu tinha dado toda a autonomia em todo sentido para ele poder entrar em departamentos, entender as situações, porque eu preciso diminuir dívidas. Pois e é um profissional bem gabaritado, assim, Sim, que sim. já passou em alguns Foi lugares. escolhido a dedo, a gente pesquisa muito para trazer um profissional hoje para trabalhar no Corinthians, porque a gente precisa trazer pessoas para agregar, né, para nos ajudar a tirar dessa situação. E é o que vem acontecendo, cara. O Corinthians está mudando de patamar. Entendi. Bom, se você está tentando profissionalizar o clube numa situação, num contexto que a política ela é muito forte, eu suponho que assim, algumas barreiras encontra-se algumas barreiras, né? Muitas. Especialmente porque e assim, eu não quero dizer nada não quero acusar ninguém de nada, mas o ponto se existe um meio de trabalhar que é o mesmo meio de trabalhar há bastante tempo, quando tem uma ruptura, muitas coisas acabam sendo abaladas aqui, né? Nesse meio aqui. E é nessa situação que tu tá agora, né? Por isso que está sendo difícil, na tua opinião, profissionalizar, porque é mexer em coisas que já estavam estabelecidas. Exatamente. Né? Quando você manda uma pessoa dessa embora da TI, por exemplo, sai falando um monte de asneira, cara. Mas fala por quê? Porque ela está com outro grupo, aí precisa me atacar, porque lá hoje a ganância para tomar o poder está demais, cara. Alguém não está gostando do que a gente está fazendo. Talvez a gente esteja fazendo algumas coisas que não agrada a muita gente que deixou de estar lá. E a partir do momento que você tira essa pessoa, cara, ela vira seu inimigo. Quer dizer, e depois se diz corintiana. Pô, se todo mundo tivesse a noção, cara, de que a eleição daqui 1 ano e meio e que deixasse isso pro final do mandato, cara, que ela fosse buscar assim como eu busquei, devagarzinho, fui criando uma situação para poder chegar onde eu cheguei. Faça a mesma coisa, cara. Você nunca, às vezes até esses dias tivemos algumas discussões lá nesse sentido, eu nunca fui para a imprensa falar mal na época da situação que estaria no momento. Ao contrário, eu ajudei até trazendo patrocínio. Chegava para mim, leva lá, eu sou corintiano, ajuda lá. Então, se essas pessoas fizessem a mesma coisa, cara, o Corinthians sairia dessa situação muito mais fácil. Só que, de repente, essas pessoas elas estão lá por vaidade, por ego. Cara, e de repente ela não está fazendo mais o trabalho que eu imaginava, cara, eu troco. Só que quando você troca, vira inimigo. Aí sai disparando, sai inventando um monte de história, você tem que correr para se defender. Só que dentro disso atrapalha uma negociação com um patrocinador, mancha a imagem do Corinthians. Pô, a gente está fazendo um trabalho excelente, cara, para levar a marca Corinthians novamente ao máximo. E essas pessoas não estão nem aí, cara. Então tem pessoas ali que não tem mais que estar lá dentro, cara. Tem pessoas ali que se diz corintiano, mas torce o tempo todo contra. Está na hora de uma mudança, por isso que eu falo, bato o tempo todo, tem que profissionalizar o Corinthians. Essas pessoas não podem querer todo o tempo dominar o Corinthians. Para profissionalizar o Corinthians, para fazer um movimento desse tamanho aí, a gente ia precisar de uma reforma, ia precisar estatutária.
É o que tem que perguntar. Graças a Deus, hoje a gente tem um conselho muito participativo, a gente tem um conselho cumprindo o seu papel, cara. É um conselho independente, no qual eu me orgulho muito, que na época eu briguei muito para que ele se tornasse independente, porque era um chapão, e vamos supor, hoje eu como presidente, eu tinha um chapão, tinha 200 conselheiros na minha mão. Eu poderia fazer o que eu queria. Era um monopólio. Então, a gente foi um dos que mais brigou também na época, junto com outras pessoas, e a gente conseguiu emancipar esse sentido, criar outras situações para que você pudesse ser conselheiro. A única opção que nós tínhamos na época eram chapas, mas pelo menos nisso já melhorou, porque hoje você não tem mais um monopólio, e hoje o conselho é muito participativo, é um conselho independente, com pessoas sérias, que está tentando o melhor para o Corinthians, só que a gente precisa dessa reforma estatutária urgente, né, e mudar muitas situações para o bem do Corinthians. E aí precisa de uma vontade política geral, eu suponho, né? Exato. Primeiro de tudo tem que ter a vontade e coragem de fazer, assim como eu estou tendo como coragem, como presidente, tendo coragem de mudar muitas situações, por isso que eu apanho o tempo todo. Sofro, eu e minha família, você não tem ideia. Aí como é que já tá? Isso que eu ia falar, com todo respeito. Todo respeito. Mas vai, 1 ano e meio atrás tu tinha mais cabelo. Não, na verdade era só. Era só assim. que eu disfarçava, tem uma hora que eu falei, não aguento mais isso, cara. Aí a mulher incentivou, eu falei, então é agora, cara. E hoje eu tô muito melhor, mas já tá crescendo, cara. Entendi, O que eu já ganhei de implante, você não tem ideia. Falei, não, foi opção mesmo. Deixa eu assim que tá bem, cara. Entendi. Vamos acostumar, aos pouquinhos vamos acostumando. É bom, é. Mas me sinto muito melhor assim. E, cara, eu tô com 61, tem uma hora que a gente tem que assumir. Eu já fiz um implante já, por isso que eu tô assim. Você tem bastante, presta um pouquinho. Se tu fosse olhar. Mas o Corinthians é isso, cara. O Corinthians envelhece a gente, deixa a gente doente. Mas, cara, é um amor assim. Entra na veia, não tem como sair, cara. Mas uma boa parte disso foi uma questão de honra. Né? Confesso que teve dias da minha filha ir lá falar, pai, você é meu pai, você não é presidente do Corinthians para mim. Vamos embora daqui, pai. Isso aqui não é para nós. Mas aí, sabe, teve situações que eu falei para ela, filha, agora é questão de honra. A gente vai mudar isso. E eu vou entregar um Corinthians muito melhor para o próximo presidente, pode ter certeza disso.